Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Hoje eu vou ler aqui Mateus, capítulo 16 e versículo 26. Ver aqui, né? Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma. Se perder a sua alma, né? Ou quem dera o homem em recompensa da sua alma. Quem dará ao homem em recompensa da sua alma. Que dará ao homem, né? A recompensa da sua alma, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro, né? Se perder a alma, né? Então aqui diz, né? Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Que adianta, né? Riquezas, carros, casas, né? Vai ficar tudo, né, aqui, né? Não vai nada junto com a pessoa, né? Não é que ela não possa ter, né? Pode, né? Mas não pode se apegar muito naquelas riquezas aqui do mundo, né? Temos que pensar mais lá no futuro, né? Que é a vida eterna, né? Então a gente tem que pensar mais, né? O Senhor Jesus mostrou o valor incomparável de uma alma. Ele mostrou, né? A conquista de todos os bens, o poder, as riquezas, os prazeres e as glórias deste mundo. As glórias, riquezas, tudo, né? Deste mundo, né? Não compensam a perda da salvação. Por isso que nós temos que pensar muito na salvação eterna, né? Pode ter bens, carros, casas, né? Pessoas prósperas, né? Porque Deus, né, veio para trazer vida com abundância, né? Ele não é contra, ele só não gosta que a pessoa se apegue àquilo ali, que ela só tem aquilo ali, não, em primeiro lugar o Senhor Deus, né? Daí Deus vai abençoando a pessoa, porque se ela não puser Deus em primeiro lugar, tem perda também, né? E a pior perda é a perda da salvação, né? Que a pessoa às vezes não vai para o céu, mas vai para o inferno, né? Então tem que pensar muito bem na salvação, né? Pode ter tudo, mas tem que pôr em primeiro lugar o Senhor Deus, porque é Ele que fez tudo, é Ele que dá tudo, né? As pessoas pensam em possuir bens, né, como se fosse uma garantia, né? Mais bens, mais bens, né? Como se fosse uma garantia ali, né? Ou uma segurança, né? Para o futuro. Porém, quando a morte chega, não há dinheiro algum que possa fazer recuar, né? Quando a morte vem, né? Não tem dinheiro, né? Algum que possa fazê-la recuar, né? Assim, como é que a gente diz? Tem que pensar, né? Que a morte vem e que nós não vamos levar nada nesse mundo, né? Mas nada mesmo, né? Não tem gaveta no caixão, né? Para pôr alguma coisinha ali na gaveta, né? Assim, né? Nem isso tem, né? No caixão, né? O pior não é a morte em si, mas o fato de uma alma não estar salva. Esse que é o problema, né? A morte veio ali, vem para todos, né? Mas para onde que vai a alma, né? Daquela pessoa ali, né? Você tem que pensar muito bem, né? Tudo vai passar e ninguém vai levar nada desta vida. Ninguém, né? Por isso, quem usa a inteligência investe na salvação da sua alma. Quem é inteligente, né? E pensa, né? Assim, puxa, eu vou morrer, né? Porque a gente pensava, não, vou morrer, acabou tudo, né? Mas tem muita gente que não pensa assim, pensa que vão tocar violão lá no céu, né? Cantar umas musiquinhas, assim, né? Então, mas não tem nada disso. Ou é o céu ou é o inferno, né? E o céu é uma coisa mais linda, a gente não pode nem comparar nada perante o céu de tão grandioso que é, né? E o inferno todo mundo já sabe, né? Que é aquele fogo, né? Queimação, né? E é eterno, né? Eterno, não é só, foi para o inferno lá, queimou, acabou. Não, a alma, ela não morre, né? A alma é para a vida eterna, né? Então, lá em Lucas 12, 19 e 21, vou ler aqui, né? Lucas 19, 21, só um momentinho. Lucas 12, 19 e 21. E direi à minha alma, alma, tens em depósito
muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. 19, 21, né? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Que a pessoa tem preparado, né, para quem será, né? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Ela junta os tesouros, mas para Deus não é rica, né? É pobre, é muito pobre daí, né? Então, por isso que nós temos que pensar na nossa salvação, né? Para a gente ter ir para o céu, né? Que é uma maravilha, né? Tá lá com Jesus, né? Tudo, né? Então, somente uma pessoa insensata comete o desatino de pensar que a sua alma pode se satisfazer com a conquista, né? Somente uma pessoa insensata, né? De bens terrenos e ainda se gabar que tem toda a vida para aproveitar dos prazeres e dos banquetes deste mundo, né? A pessoa pensa, tenho tudo, né? Banquetes, prazeres, tudo, né? Mas não pensa na alma, né? Que todos nós vamos, né? O homem rico da parábola pensava assim, né? Tá no versículo 16 de Lucas, né? 16. Ele estava pronto para se divertir, mas não para a morte. O homem rico, né? Ele estava pronto para se divertir, mas não estava pronto para a morte. Só um momentinho aqui. Além disso, tinha enorme apetite mundano. Ele tinha enorme apetite mundano, né? Mas nenhuma fome do Altíssimo, né? Não tinha fome do mundano, mas não do Senhor Deus, né? Não tinha fome do Senhor Deus. E semelhante modo a quem pense que a sua força, a sua saúde, o seu futuro estão sob o seu controle. Tem pessoas que pensam, não, está tudo sob meu controle, minha saúde, meus bens, meu carro, minha casa, meus filhos, está tudo bem, está tudo sob o meu controle, né? Então, tudo sob o seu controle. Só um momentinho aqui. Isso desdenha, né? Assim, despreza, né? Despreza a vida eterna. Daí a pessoa pensa que é ela que fez tudo isso, só ela, com os braços dela, tudo dela, né? Mas não é Deus que faz tudo isso, né? Então ela desdenha da vida, né? Da vida eterna. No entanto, ao fazer planos para o futuro, sem considerar a palavra de Deus, né? Que a pessoa faz planos para o futuro, mas não pensa em Deus, né? Que é Deus que está fazendo tudo aquilo ali, né? Que se não for por ele tira tudo da pessoa na hora, se ele quiser, ele dá também para a pessoa na hora ali o que ela quiser, né? O que ele tem no plano dele é feito. Não pode tirar. Deus é assim, ele ou dá ou tira, né? Então, no entanto, ao fazer planos para o seu futuro, sem considerar a palavra de Deus, né? Perece por não ter a sua direção. A pessoa perece, né? Deus diz, louco, nada mais é valioso neste mundo que nossa alma. A vida é dom de Deus e não termina quando a morte chega. A vida não termina quando a morte chega, tem a vida eterna, né? O corpo é perecível, mas a alma vive eternamente, né? Então a nossa alma vai viver eternamente, né? Ou no inferno ou no céu, mas ela vai viver eternamente, né? Então Jesus veio, né, ao mundo, né, para deixar todas essas palavras, né, aqui, né? Por isso que ele veio, por isso que ele foi morto na cruz, porque não gostavam, odiavam ele, por quê? Porque ele veio trazer a palavra exata de Deus, né? Deus, se vocês acreditam em Deus, né? Então essas são as palavras de Deus, não é a palavra de qualquer um assim, né? Que tá um romance, uma coisa assim, né? É a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Que nós temos que considerar muito, né? Porque é muito importante, né? Conhecer a palavra de Deus, né? A revelação da vida eterna, né? E então ele, assim, às vezes a pessoa
despreza, né? Despreza mesmo a palavra de Deus, não quer, ela pensa que vai morrer e pronto, acabou, né? Mas não acabou. A alma, né, está ali, né, todo, sempre, 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 e é para a vida eterna. Por isso que a pessoa tem que pensar bem, né? Considerar as palavras de Deus ali tudo, né? As pessoas às vezes já leram 300 romances, 300 livros, conhecimento do mundo inteiro, né? Conhecem tudo, tudo, tudo. A gente não é contra, né? A pessoa conhecer, até é bom, né? Conhecer o que tem na França, o que tem nos Estados Unidos, o que tem, né, em todos os lugares, né? É bonito, é muito bom, é uma inteligência, né? Mas a maior inteligência mesmo é a Bíblia, porque aqui você encontra de tudo, né? De tudo, tudo, tudo para a vida, né? Então sempre é a obediência, né? E pensar em Deus, esse Deus tão grande, né? Que todo dia, né, alguém fala assim, eu ouvi, né? Eu sempre ouço alguma coisa. Então eu ouvi que ontem, né? Mas ontem eu não olhei para o céu de noite e não vi, né? Mas diz que a lua estava diferente, bem diferente a lua ontem, né? Então a gente tem que olhar para o céu também, né? Porque está aparecendo coisas diferentes também no céu, né? Então a gente tem que se chegar, né? Eu peço que vocês, né, vão na igreja, que aprendem bem, né, a palavra de Deus, assim, né? Na igreja é sempre melhor, porque é tudo quietinho, tudo calmo ali, né? A pessoa então absorve ali a palavra de Deus, né? E fica encantada, né? Porque a palavra de Deus é a maior maravilha do mundo, né? Então é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus.